No instante em que a mão do Dr. Arthur Miller repousou na parte inferior das costas de Sarah, um deslizar lento e possessivo enquanto ela ria com um doador, um tremor percorreu meu corpo. Ele então a puxou para mais perto, sussurrando algo que a fez corar e me lançar um olhar rápido de vergonha. Seu sorriso, porém, permaneceu estampado no rosto enquanto ele erguia o copo, brindando com o meu com um brilho frio e perspicaz nos olhos que prenunciava problemas. Minha vida com Sarah tinha sido um conjunto de expectativas meticulosamente planejadas, um calendário de sucessos. Nossa casa na parte antiga da cidade, com sua varanda espaçosa e carvalhos centenários, parecia um testemunho de planejamento cuidadoso. Meu trabalho como advogado corporativo me dava uma sensação de ordem, um caminho definido através de situações complexas. Sarah, uma cirurgiã brilhante, se movia pelo seu mundo com precisão semelhante, sua mente afiada, suas mãos firmes. Por anos, o zumbido da nossa existência tinha sido uma nota constante e reconfortante. Mas, ultimamente, uma leve dissonância começou a surgir, uma mudança quase imperceptível no ritmo. Era como uma sutil alteração na pressão, daquelas que se percebe pouco antes de uma tempestade. Naquela terça-feira à noite, ela chegou em casa mais tarde do que o habitual, e a casa já estava silenciosa. Eu estava no escritório, revisando alguns contratos, a luz do abajur projetando longas sombras sobre os blocos de anotações. O som dos seus saltos no piso de madeira era familiar, mas algo parecia diferente. Ela entrou na sala, trocando o uniforme cirúrgico por uma blusa de seda e calças escuras, com um leve sorriso nos lábios. Seus olhos, porém, tinham um olhar distante, como se estivesse contemplando algo além das paredes. Então eu vi um brilho em seu pulso, captando a luz fraca. Uma pulseira fina e elegante, com os característicos Cs entrelaçados que reconheci imediatamente. Cartier. Estava ali, um objeto silencioso e brilhante contra a pele pálida do seu pulso. Meu estômago se contraiu. Isso é novidade, eu disse com a voz mais monótona do que pretendia. Tentei parecer casual, mas as palavras soaram frágeis. Sarah olhou para o pulso, um movimento breve, quase tímido. Ah, isto? Arthur me deu. Ela gesticulou vagamente. Para o baile de gala, sabe? Para organizar tudo. Meu olhar permaneceu fixo na pulseira. São 6.000, 7.000 por fazer o seu trabalho? Mantive o tom de voz neutro, mas a pergunta era cortante. Não era uma peça qualquer. Era uma declaração de intenções. Ela ergueu o olhar, finalmente encontrando o meu, e logo desviou o olhar para um ponto na parede atrás de mim. Seu sorriso era um pouco exagerado, um tanto forçado nas bordas. Ele dá presentes para todos da equipe, Mike. É o jeito dele de demonstrar gratidão. Sua voz tinha um tom cortante, um ritmo ensaiado. Você sabe como o Arthur é generoso. Ele valoriza o trabalho duro. A explicação pareceu-me frágil, como gaze sobre uma ferida. O Dr. Arthur Miller era uma figura proeminente, um cirurgião de sucesso que dirigia o departamento mais lucrativo do hospital. Era conhecido pela sua filantropia, sim, mas também por uma certa possessividade, uma necessidade de controlar o círculo social à sua volta. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Tem alguma inscrição? A mão de Sarah voou para o pulso, cobrindo a pulseira. Foi um movimento rápido, quase involuntário. Só as iniciais dele, na verdade, murmurou ela, olhando para os sapatos. E uma data, para fins fiscais, sabe? Seus dedos brincaram com o fecho, um hábito nervoso que eu não via há anos. Mais tarde naquela noite, enquanto ela pensava que eu estava dormindo, ouvi um leve tilintar vindo de sua penteadeira. Na manhã seguinte, encontrei a pulseira enterrada no fundo de sua caixa de joias, aninhada sob um emaranhado de peças de bijuteria antigas que ela não usava desde a faculdade, miçangas de vidro baratas e prata oxidada. Era um sinal de alerta claro, um alarme silencioso soando no silêncio do nosso quarto. A pulseira Cartier foi a primeira, mas não a última. Uma semana depois, apareceu uma pequena caixa azul da Tiffany, contendo um delicado par de brincos de diamante. Em seguida, veio a bolsa de grife, uma peça de couro macio em uma cor que ela normalmente não escolheria. Um vale-presente para um dia inteiro em um spa. Um frasco de perfume caro e intenso, com uma fragrância forte demais para o seu gosto geralmente sutil. Cada item aparecia com uma explicação nova e cada vez mais complexa. O Arthur está comemorando a nova ala, ela dizia, colocando a bolsa no balcão da cozinha, o couro impecável destoando da nossa torradeira gasta. Ele só está agradecido pelo esforço de todos.
Sua voz ficava um pouco animada demais, um pouco insistente demais. Suas mãos começaram a tremer com mais frequência, seus movimentos ficando hesitantes. Certa noite, eu a vi segurando um estojo de pó compacto de prata antigo, os nós dos dedos brancos, enquanto repetia: "É assim que ele demonstra gratidão." Seus olhos, antes tão diretos, agora vagavam sem rumo, sem conseguir se fixar em nada. Observei-a durante dias, a tensão silenciosa crescendo entre nós, uma corrente não verbalizada. Numa manhã de sábado, depois do café da manhã, finalmente larguei a xícara. "O que está realmente acontecendo, Sarah?" Perguntei com a voz baixa e firme. "Conte-me." Ela estremeceu, a colher batendo com força na tigela de cerâmica. Uma inspiração brusca, seguida de um estalo repentino, quase violento. "Não está acontecendo nada, Mike. Por que você continua perguntando? Só estou estressada. É a reunião de avaliação do conselho do hospital no mês que vem, e o Arthur está nervoso." Sua voz falhou nas últimas palavras, e a raiva sumiu de seu rosto, substituída por um profundo cansaço. De repente, ela pareceu pequena, curvada sobre a mesa da cozinha. Estendi a mão e peguei as dela. Estavam frias, tremendo levemente nas minhas. "Seja o que for que esteja acontecendo, Sarah," eu disse com a voz suave. "Vamos enfrentar isso juntas." Ela se inclinou para mim por cima da mesa, sua cabeça repousando em meu ombro por um instante, a seda de sua blusa fresca contra minha bochecha. "Estou tão cansada, Mike," ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Acordei com o silêncio do quarto, um silêncio diferente daquele em que eu costumava dormir. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 3 horas da manhã. O lado da cama de Sarah estava vazio, os lençóis frios onde seu corpo deveria estar. Um nó familiar se apertou no meu estômago. Não era a primeira vez. Levantei-me, sentindo o chão frio sob meus pés descalços, e caminhei pela casa silenciosa. Nenhuma luz na sala de estar, nenhum som vindo de seu escritório. Encontrei-a na cozinha, uma figura solitária silhuetada contra a janela alta. Ela segurava um dos meus copos de uísque meio cheio, o olhar fixo no brilho distante das luzes da cidade, a torre do hospital um obelisco escuro contra o céu turvo da madrugada. Sentei-me no banquinho ao lado dela. O aroma de bourbon pairava levemente no ar. "Pesadelo?" perguntei, mantendo a voz baixa, quase num sussurro. Ela estremeceu, um pequeno sobressalto involuntário, como se não soubesse que eu estava ali. Seu aperto no copo se intensificou. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, levou o copo aos lábios e tomou um longo e lento gole, o líquido âmbar brilhando na penumbra. "Você já se perguntou," disse ela com a voz rouca, "se estamos presos? Se é só isso que existe?" Ela não estava olhando para mim. Seus olhos permaneceram fixos na cidade. Seu braço se ergueu levemente, um gesto vago na direção do hospital. "Às vezes sinto que estou me afogando e ninguém consegue ver." As palavras pairavam no silêncio da cozinha, pesadas e frias. Isso era mais do que apenas Miller. Era algo mais profundo, um cansaço que eu não havia realmente reconhecido. Estendi a mão e cobri a dela, minha palma quente contra sua pele fria. "Sarah," eu disse, minha voz agora mais firme, puxando-a para trás. "O que realmente está acontecendo com Miller?" Quando finalmente me olhou, seus olhos estavam arregalados e brilhantes. Lágrimas começaram a brotar, traçando caminhos lentos por suas bochechas. "Nada, eu juro," sussurrou ela com a voz embargada. "Ele só é atencioso. Ele repara nas coisas. Elogios, pequenos toques. Uma mão no meu ombro depois de uma cirurgia particularmente longa. Um rápido aperto no braço quando um novo projeto é concluído." Ela puxou a mão da minha, girando o copo lentamente. Sua voz baixou, quase inaudível. Mas o jeito que ele me olha às vezes é como se estivesse calculando alguma coisa. Um arrepio repentino, mais frio que o ar da manhã, percorreu minhas veias. "Ele tentou alguma coisa?" perguntei com a voz embargada. "Te tocou de forma inapropriada?" "Deus me livre," disse ela rápido demais, enfaticamente demais. Balançou a cabeça, um tremor violento percorrendo seu corpo. "O Arthur é casado. Com a Martha Miller, pelo amor de Deus. Ela está praticamente em todos os conselhos de instituições de caridade do Estado." Deu outro gole de uísque. "Ele não tentou nada que eu não pudesse suportar." Descartou a ideia com um gesto de mão, uma indiferença ensaiada. "É um risco da profissão, Mike. Cirurgiões que gostam de levar as mãos. Alguns deles acham que são donos do lugar, das pessoas." Eu queria dizer a ela que ela não deveria ter que lidar com nada, que ninguém deveria ter que lidar com isso, mas ela me interrompeu com o maxilar travado. "Por favor," disse ela,
olhando-me diretamente agora, os olhos vermelhos, mas desafiadores. Eu tenho tudo sob controle. Ah, o tremor em sua mão, ao pousar o copo vazio sobre a bancada de granito, atraiu. Ele tilintou suavemente, um som pequeno e desesperado no silêncio. Na manhã seguinte, o cheiro persistente de uísque era apenas um fantasma na cozinha. Liguei para meu antigo colega de quarto da faculdade, Scott Jenkins, residente no St. Jude, o mesmo hospital onde Sarah trabalhava. Ele atendeu no terceiro toque, com a voz ainda rouca de sono. Scott, eu disse, tentando manter a voz calma. É o Mike. Preciso te perguntar uma coisa. Fui direto ao ponto, perguntando sobre o Dr. Arthur Miller. Scott fez uma pausa do outro lado da linha, um momento de reflexão. Miller? Disse ele finalmente. Um médico brilhante, sem dúvida. Os melhores do departamento. Um completo perfeccionista. Ele pigarreou. Mas, sim, há rumores. Meus nós dos dedos ficaram brancos, apertando o telefone com força. Que tipo de boatos? As palavras soaram como lixa na minha garganta. Scott suspirou baixinho. Ele tem um tipo, Mike. Sempre teve. Mulheres inteligentes e atraentes. Geralmente em algum cargo subordinado. Enfermeiras, residentes, pessoal administrativo. Ele é bom em fazê-las se sentirem especiais, indispensáveis. E aí, quando as coisas complicam, elas simplesmente desaparecem. Ele fez uma pausa novamente. Lembra da Connie, a enfermeira de uns 2 anos atrás? Ela foi transferida de repente. Correu o boato de que ela fez uma reclamação no RH. Não confirmado, claro. Tudo sempre é confirmado com o Arthur. A imagem de Sarah, copo de uísque na mão, olhando fixamente para as luzes da cidade, tornou-se um ciclo recorrente na minha mente. Passei o fim de semana inteiro sentada no meu escritório. O brilho da tela do computador refletindo meu próprio rosto sombrio, fingindo trabalhar. Mas, na verdade, apenas lutando contra uma crescente onda de paranoia. As palavras de Scott sobre Miller, sobre rumores e o tipo dele me atormentavam. O silêncio na casa, um silêncio que antes me parecia paz, agora parecia um sudário. O peso da situação aumentava a cada hora que passava. Eu não conseguia me concentrar nos documentos jurídicos. Minha mente vagava incessantemente para o rosto pálido de Sarah, para o seu sussurro. Estou tão cansada. Eu sabia que precisávamos fugir, nos reconectar, tentar reencontrar as pessoas que costumávamos ser. Vamos dar uma passada em Big Sur, eu disse de repente no domingo à tarde, entrando na sala de estar onde ela folheava uma revista sem muita vontade. Só por uns dias, como nos velhos tempos. Ela ergueu o olhar assustada, e então um sorriso lento se espalhou por seu rosto, algo frágil que transformou suas feições. Sério? Perguntou com a voz carregada de uma esperança que eu não ouvia há semanas. Sua gratidão era quase patética, uma necessidade desesperada de escapar. A viagem pela Highway 1 foi um bálsamo. O Oceano Pacífico, vasto e indiferente, estendia-se à nossa esquerda, com penhascos despencando dramaticamente ao encontro das ondas inquietas, as curvas familiares, o aroma de sal e eucalipto, o sol brilhando na água, tudo exercia sua magia silenciosa. Observei Sarah relaxar no banco do passageiro, os ombros caindo, a tensão na mandíbula diminuindo. Sua mão, apoiada no console entre nós, parecia menos tensa. Fizemos o check-in na nossa pousada favorita, um lugarzinho aconchegante encravado na encosta com vista para as ondas quebrando. Conseguimos até o mesmo quarto da nossa lua de mel. A familiaridade era reconfortante, um tênue fio que nos ligava a um tempo antes de tudo começar a desmoronar. Sarah saiu para a pequena varanda, olhando para o azul infinito. Lembra da nossa lua de mel? Perguntou ela, com uma risada genuína, um som que eu nem sabia o quanto sentia falta. Choveu o tempo todo, e nós nem saímos do quarto. A melhor tempestade de todos os tempos. Por um breve instante, ela voltou a ser apenas Sarah. Não a Dra. Sarah Peterson, chefe de cirurgia do St. Jude, mas Sarah, minha esposa, com as rugas no canto dos olhos quando sorria. E eu era apenas Mike, antes de Miller, antes dos presentes caros, dos medos sussurrados e do nó no estômago. Passamos os dias caminhando pelas trilhas sinuosas, com o ar fresco e puro. Comemos frutos do mar frescos em um quiosque com vista para o mar, aquele tipo de lugar onde os guardanapos de papel ficavam encharcados pela condensação dos copos de cerveja. Bebemos vinho local em excesso e assistimos ao pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo, um espetáculo vibrante que só a costa do Pacífico poderia proporcionar.
Conversamos sobre coisas banais, apenas sobre o ritmo tranquilo de uma vida compartilhada. Naquela noite, depois do jantar, estávamos sentados na varanda novamente, a lua fina como uma lasca acima do oceano escuro. O som das ondas quebrando nas rochas lá embaixo era um ritmo constante e reconfortante. Eu sabia que não podia deixar aquele momento passar, que aquela paz frágil não duraria para sempre. Aquela era a minha chance. Respirei fundo. Sarah, eu disse, minha voz baixa cortando o ar da noite. Preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo. Completamente honesta. Ela enrijeceu ao meu lado, a sutil mudança em sua postura perceptível mesmo no escuro. Ela não se virou para mim, mas senti seu aceno de cabeça. Você tem medo de Arthur Miller? O silêncio que se seguiu prolongou-se, preenchido apenas pelo rugido do oceano. Era um longo silêncio, carregado de coisas não ditas. Observei seu perfil, rígido e imóvel. Então, tão suavemente que quase não ouvi por cima das ondas, ela sussurrou. Sim. A palavra foi como um pequeno e afiado fragmento de gelo no meu sangue. Meus piores medos, não ditos e não confirmados, se solidificaram em uma realidade brutal. Ele te ameaçou? Perguntei. Minha voz quase um sussurro, o frio se espalhando pelas minhas veias. Ela finalmente se virou para mim, o rosto pálido sob o fraco luar. Não explicitamente. Ele é inteligente demais para isso. Ela se abraçou, como se tivesse sentido um frio repentino, embora o ar da noite estivesse ameno. É mais implícito. Ele menciona como construiu ou destruiu carreiras na área médica, como tem contatos em todos os lugares. Em conselhos de hospitais, com doadores, com representantes farmacêuticos, ele simplesmente me lembra do seu alcance. Isso me soa como uma ameaça. Eu disse, sem rodeios. Ela deu de ombros, um gesto de impotência e desespero. Talvez. Mas o que eu posso fazer, Mike? Pedir demissão? Neste mercado de trabalho, com a nossa hipoteca? Ele daria um jeito de eu não conseguir emprego em lugar nenhum decente. Ele faria alguns telefonemas, diria algumas coisas e minha carreira acabaria antes mesmo de começar. Ela soltou uma risada curta e amarga, um som oco que se espalhou como fumaça. Fazer uma denúncia? Contra o Arthur Miller? Ele me enterraria. Ele tem o poder, Mike. Todo mundo sabe disso. O sim ainda ecoava nos meus ouvidos, mesmo depois de termos saído de Big Sur e retornado à tensão silenciosa da nossa casa. O medo de Sarah, palpável e real, era uma corrente subterrânea constante. Mas algo mais havia se instalado em mim, uma determinação sombria. Se ela estava com medo e se sentia presa, então eu precisava entender a dimensão dessa armadilha. Comecei a investigar. Silenciosamente, sistematicamente, como um advogado preparando um caso, vasculhando os detalhes do nosso cotidiano em busca de evidências ocultas. As inconsistências eram pequenas a princípio, um detalhe alterado sobre uma reunião, um horário ligeiramente diferente para um evento no hospital. Nada grave o suficiente para chamar a atenção isoladamente, mas juntas formavam um fio solto. E então havia o celular dela. Sempre em sua mão, sempre com a tela virada para baixo quando eu estava por perto. Eu a via deslizando o polegar pela tela, apagando mensagens. Um gesto furtivo, quase inconsciente, depois de ler algo. Minha suspeita, uma víbora silenciosa, começou a se enroscar ainda mais no meu peito. Numa terça-feira, ela chegou em casa bem depois da meia-noite. Sua desculpa foi uma cirurgia de emergência que aconteceu tarde da noite, o que não era incomum para sua profissão. Mas, quando ela se inclinou para me dar um beijo na bochecha, senti um aroma fraco e desconhecido. Não era dela, certamente não era meu. Uma colônia leve, quase cítrica, impregnada em seus cabelos. Meu estômago se contraiu, um nó frio e duro. Naquela noite, deitado acordado muito depois de ela ter caído num sono inquieto, eu sabia o que tinha que fazer. Era uma violação, um ato que eu nunca pensei que seria capaz de cometer. Mas o medo se intensificou a ponto de se tornar desesperado. No dia seguinte, sob o pretexto de consertar o computador lento dela, instalei um software de monitoramento no laptop de trabalho dela. Era um programa pequeno e insidioso, projetado para registrar as teclas digitadas e capturar a atividade da tela. Um fantasma digital em sua máquina. Os dados começaram a chegar aos poucos, um gotejamento lento e agonizante. No início, eram apenas e-mails profissionais, agendas, anotações de pacientes. Então, tarde da noite, uma nova pasta apareceu. Mensagens criptografadas. Minhas mãos tremeram enquanto eu as desbloqueava. As mensagens foram se intensificando aos poucos.
entre Sarah e o Dr. Miller. Começaram de forma sutil, um elogio aqui, uma palavra de incentivo ali, mas logo o tom mudou, de profissional para intensamente pessoal, referências ao nosso segredo, a momentos compartilhados, depois do expediente, ao entendimento que tinham e que ninguém mais conseguia compreender. Havia insinuações veladas sobre datas específicas, sobre um quarto de hotel, sobre um drink tranquilo que se estendeu até o amanhecer. Não consigo parar de pensar em você, dizia uma mensagem de Miller. Nosso tempo juntos significa tudo. E a resposta de Sarah: eu também. É emocionante e assustador ao mesmo tempo. Senti uma náusea profunda, um mal-estar visceral que revirou meu estômago. Não era só medo, era, Sarah. Sussurrei para mim mesma, encarando a tela no escritório escuro. Minha vida perfeita, meu mundo cuidadosamente construído, estava se desintegrando diante dos meus olhos, pixel por pixel. Então eu encontrei um e-mail de confirmação enterrado em uma pasta de itens excluídos, recuperado pelo software. Uma reserva de hotel em nome do Dr. Miller para uma suíte. As datas coincidiam com uma conferência médica, da qual Sarah havia participado fora da cidade apenas algumas semanas antes. Prendi a respiração. Não havia mais espaço para dúvidas nem para interpretações. A verdade, crua e brutal, me atingiu com a força de um golpe físico. Era um caso extraconjugal. Não apenas assédio, não apenas manipulação. Um caso extraconjugal. O realismo frio que eu geralmente abraçava no meu trabalho agora se voltou contra mim, dissecando minha própria vida com precisão cirúrgica. Eu a confrontei naquela noite. As provas estavam sobre a bancada da cozinha. Cópias impressas de e-mails, a reserva do hotel. Ela entrou, viu os papéis e seu rosto perdeu toda a cor. Seus olhos, geralmente tão vibrantes, ficaram opacos, vazios. Ela não negou. Não podia. Ela desabou completamente, um turbilhão de vergonha e lágrimas. Deslizou até o chão, com a cabeça entre as mãos, o corpo tremendo com soluços convulsivos. Ele me fez sentir especial, Mike, ela disse entre soluços. Ele disse que viu meu potencial, disse que você não entendia minha ambição. As palavras eram como cacos de vidro afiados, cada um cortando mais fundo. Ele sempre esteve lá, sempre ouvindo. Ele me fez sentir importante. Ela confessou a lenta e insidiosa manipulação emocional. Como as palavras dele distorceram suas percepções, como a atenção dele lhe pareceu um calor reconfortante no mundo frio e competitivo da medicina. Como lenta e quase imperceptivelmente, essa manipulação se tornou física. Ela admitiu sua própria vulnerabilidade, sua ambição equivocada que a cegou e a fez acreditar nas mentiras. Uma raiva fria e avassaladora começou a ferver sob a superfície da minha pele, misturando-se a uma dor insuportável que se instalou no fundo do meu peito. Parecia que meu coração estava sendo esmagado em um torno. Como você pôde, Sarah? Perguntei, minha voz rouca, quase um sussurro. Como você pôde fazer isso conosco? Meu mundo, antes tão organizado, havia se reduzido a uma única necessidade ardente: confronto. Após a confissão de Sarah, o ar em nossa casa ficou denso e sufocante. Suas lágrimas, seus apelos por compreensão, pouco significavam para mim diante da traição flagrante. Olhei para ela, olhei de verdade, e vi uma estranha. Disse a ela com a voz desprovida de emoção que ela precisava terminar com Miller. Agora. Ou eu terminaria. Ela concordou, claro, com a voz trêmula. Prometeu fazer isso, romper os laços, mas vi a hesitação em seus olhos, o medo familiar que a atraíra para a órbita de Miller em primeiro lugar. Tentou adiar, encontrar o momento certo. Eu não podia esperar. A traição doía demais. O trajeto até o hospital St. Jude foi um borrão. Minhas mãos agarravam o volante, os nós dos dedos brancos, uma fúria fria e concentrada me impulsionando para a frente. Estacionei em local proibido, metade do carro na calçada, e caminhei com passos firmes, passando pela entrada principal, direto para os escritórios da diretoria. Eu conhecia a planta do prédio por ter frequentado galas beneficentes com Sarah durante anos. Ignorei a recepcionista, meu olhar fixo na porta de Miller, e a empurrei sem bater. O Dr. Arthur Miller estava sentado atrás de sua imponente escrivaninha de mogno, banhado pela suave luz de um abajur, analisando alguns prontuários. O ar da sala exalava um leve aroma de couro caro e madeira polida, um perfume de poder discreto. Ele ergueu os olhos, sua expressão inicialmente de leve irritação, que logo se transformou em um sorriso lento e condescendente ao me reconhecer.
Sr. Peterson, disse ele com a voz suave e controlada. Não me convidou a sentar. Acho que o senhor está ultrapassando os limites. Seus olhos, geralmente tão penetrantes e calculistas, agora exibiam um brilho de desdém, uma sutil rejeição. Caminhei até sua mesa, meus passos silenciosos sobre o tapete grosso. Tirei as impressões amassadas do bolso do meu paletó, os e-mails, a reserva do hotel, e as joguei sobre a superfície polida. Elas se espalharam como folhas caídas. Passou dos limites? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. Você dormiu com a minha esposa. Sua compostura vacilou por uma fração de segundo. Um lampejo de surpresa em seus olhos, rapidamente disfarçado por uma indiferença ensaiada. Não sei do que você está falando, disse ele, afastando os papéis com uma mão bem cuidada. São acusações infundadas. Sem fundamento? Minha voz se elevou, falhando. Não finja, Miller. Nós dois sabemos o que isso significa. O ar crepitou entre nós. A raiva, tão contida dentro de mim, começou a transbordar. Ele se levantou lentamente em um movimento calculado, tentando afirmar sua dominância. O senhor precisa ir embora, Sr. Peterson, disse ele com a voz agora mais dura, uma ameaça mal contida. Antes que eu chame a segurança. Ligue para eles, rosnei. Ligue para eles depois que eu disser exatamente que tipo de homem você é. Inclinei-me sobre a mesa, cerrando os punhos. Ele deu um passo para trás, um leve sobressalto, e naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Um instinto primitivo e bruto tomou conta. Empurrei-o, com força. Ele cambaleou para trás, batendo contra um grande aparador, derrubando uma pilha de revistas médicas. Um delicado vaso de cerâmica, repleto de lírios brancos, oscilou precariamente e, em seguida, caiu no chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. O estrondo foi uma pontuação ensurdecedora para a violência crescente. Avancei bruscamente, agarrando as lapelas do seu caro paletó. Ele soltou um grunhido surpreso, tentando me empurrar, o rosto contorcido numa mistura de choque e medo. Lutamos, uma breve e desajeitada luta entre dois homens, um movido pela traição, o outro pelo ego ferido. Papéis voaram da sua mesa. O abajur ornamentado oscilou. Antes que a situação pudesse piorar de verdade, a porta se abriu de repente. 2 seguranças corpulentos do hospital, alertados pelo barulho, entraram correndo, agiram com rapidez e eficiência, me puxando de cima de Miller, com as mãos firmes em meus braços. Lutei contra o aperto deles, minha mente um turbilhão de raiva e desespero, mas eles eram mais fortes. Eles me escoltaram para fora do prédio, sob olhares curiosos dos funcionários, até o sol forte da tarde. Minha reputação profissional, tudo o que eu havia construído com tanto cuidado, foi incinerada, consumida em questão de minutos. Mas eu não me importava, não naquele momento. A única coisa que importava era a dor lancinante no meu peito. As consequências foram imediatas. A segurança registrou uma queixa e me disseram que pediriam uma ordem de restrição contra mim. Liguei para o meu escritório, deixando uma mensagem lacônica para o meu sócio-gerente. Sabendo que minha carreira na empresa provavelmente havia chegado ao fim, Sarah estava desesperada, com a voz frenética ao telefone, dividida entre as ruínas do seu casamento e um chefe que agora, sem dúvida, haveria como um risco instável. Eu sabia que Miller já estaria distorcendo os fatos, me pintando como um marido instável e ciumento, garantindo que suas próprias transgressões fossem enterradas sob o meu desabafo. Voltei para casa e encontrei um silêncio sepulcral, o ar carregado de acusações não ditas. O vaso que Sarah tanto amava, aquele que combinava com a nossa porcelana de casamento, jazia quebrado no chão. Nossa vida também estava em pedaços. O que você fez, Mike? Sarah sussurrou, o rosto banhado por lágrimas frescas quando entrei. Mas não era só por mim, ou por nós. Era pelo futuro dela. Um futuro que eu acabara de alterar irrevogavelmente. Você pode estar se perguntando como um único ato desesperado pode destruir uma vida inteira. Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. As consequências do meu confronto com o Dr. Miller foram imediatas e brutais. Na manhã seguinte, um telefonema do sócio-gerente da minha firma confirmou minha suspensão. Conduta antiética, declarou ele com a voz tensa de decepção, e os problemas legais pendentes. É um risco, Mike. Minha carreira, antes motivo de orgulho, agora jazia em frangalhos. Uma ferida auto-infligida, mas a raiva ainda ardia. Uma chama fria e constante que aguçava minha determinação.
Eu não deixaria Miller sair impune. Deixei de lado minha carreira arruinada e passei a me concentrar em construir um caso contra Miller. Comecei a reunir todas as provas digitais que tinha, cada e-mail, cada mensagem recuperada, preparando tudo como se fosse para um julgamento. Entrei em contato com um antigo colega, um advogado experiente especializado em casos de má conduta no ambiente de trabalho, e expus os fatos. Os custos seriam astronômicos, mas eu não me importava. O único caminho a seguir era continuar. Sarah, no entanto, era uma história diferente. A exposição do seu caso extraconjugal devastou sua vida profissional como um incêndio florestal. Ela estava atordoada, um fantasma em nossa casa, antes tão vibrante. Inicialmente, ela se mostrou hesitante, até mesmo resistente à minha batalha judicial. Mike, por favor, ela implorou, com a voz rouca de tanto chorar. Acabou. Deixa pra lá. Não podemos sobreviver a isso. Minha carreira já é tudo. Ela temia a ruína profissional completa e absoluta, algo que havia se esforçado a vida inteira para evitar. Sua ambição, antes uma força, agora era uma ferida aberta e exposta. A resposta de Miller foi rápida e brutal. Um contra-ataque calculado de um homem acostumado a conseguir o que quer. Sua poderosa equipe jurídica entrou com um pedido de medida protetiva contra mim, alegando agressão não provocada e assédio. Eles também ameaçaram me processar por difamação, com uma carta cuidadosamente redigida que chegou à minha porta no dia seguinte à minha suspensão. A administração do hospital, previsivelmente, apoiou firmemente seu cirurgião estrela, emitindo uma declaração genérica sobre o apoio à sua equipe contra ataques pessoais infundados e a manutenção de um ambiente de trabalho respeitoso. Tudo não passou de uma farsa, um escudo para proteger sua reputação e seu ativo mais lucrativo. Eu sabia que não conseguiria enfrentar Miller e a máquina de relações públicas do hospital em silêncio. Não se tratava mais apenas de Sarah. Tratava-se de um padrão de poder e de responsabilidade. Liguei para uma jornalista investigativa que eu conhecia, uma repórter obstinada do jornal local, e expus a história. Não se trata apenas da minha esposa, disse a ela com a voz firme. Trata-se de um padrão de abuso. Ele escolhe mulheres inteligentes e ambiciosas como alvo, usa seu poder e depois se livra delas. Entreguei a ela as cópias impressas, as evidências e o nome de Connie, a enfermeira que Scott havia mencionado. A história veio à tona 2 dias depois, estampada na primeira página com uma manchete sensacionalista. Isso desencadeou um frenesi na mídia. Os detalhes, cuidadosamente omitidos para proteger a identidade completa de Sarah, mas claros o suficiente para apontar culpados, pintaram o Dr. Miller sob uma luz profundamente negativa. A indignação pública fervilhava, programas de entrevistas repercutiram o caso, e carros de reportagem locais acamparam em frente ao hospital. A esposa de Miller, Martha, sempre a matriarca da sociedade, emitiu uma declaração pública através de sua organização beneficente. Ela defendeu o marido, retratando-me como um indivíduo ressentido e instável, com sede de vingança, um homem movido por ciúme a arruinar a carreira de um médico respeitado. A narrativa era clara. Eu era o agressor, o louco. Em meio à tempestade midiática, o hospital anunciou uma investigação interna, um processo que eu sabia que seria arquitetado para absolver Miller e proteger seus próprios interesses. Era tudo um espetáculo, uma dança cuidadosamente coreografada para apaziguar a opinião pública. A pressão financeira era imensa. Perdi o emprego e as despesas legais se acumulavam, um peso esmagador sobre nossa hipoteca e nossas economias. Nossa vida, antes confortável, agora era uma caminhada na corda bamba sobre um abismo. Enquanto isso, Sarah tornou-se uma pária no trabalho. Seus colegas, antes amigáveis e respeitosos, agora a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Seu telefone parou de tocar. Suas cirurgias foram redistribuídas. Sua carreira, outrora promissora, estava em ruínas, e a ambição que Miller afirmava compreender agora era motivo de profunda vergonha. O estresse transformou nosso casamento, já frágil, em algo irreconhecível. As discussões se tornaram amargas recriminações, sussurradas a portas fechadas ou gritadas pela cozinha silenciosa. Veja o que você fez, ela sussurrava com o olhar acusador. Veja o que você nos custou. Certa noite meu telefone tocou. Era Scott Jenkins. Mike, disse ele em voz baixa. Vi as notícias. Escuta, eu te disse que o Miller tinha uma reputação. Há outros envolvidos. Tenho investigado, discretamente.
arquivos antigos de RH, transferências sussurradas. Não é só a Connie, ele já fez isso antes. Vou ajudar no que puder, discretamente. Um pequeno vislumbre de esperança, uma luz tênue na escuridão que se aproximava. Desempregado, isolado e com a minha reputação em frangalhos, sentia-me encurralado. A suspensão do meu escritório de advocacia tinha efetivamente acabado com a minha carreira. Os meus antigos colegas, antes amigos, agora evitavam as minhas chamadas. O silêncio deles, uma mensagem clara. A comunidade jurídica, uma rede unida, olhava para mim com uma mistura de suspeita e pena. Eu era o exemplo a ser evitado. O homem que deixou que os seus demônios pessoais arruinassem a sua vida profissional. A tensão no meu casamento com Sarah tornou-se insuportável. Nossa casa, que antes era um lar, agora parecia um campo de batalha. O silêncio compartilhado era quebrado apenas pelas arestas afiadas de acusações não ditas ou pela amarga pontada de recriminações. Recuamos para quartos separados e, por um acordo tácito, mudei-me para um pequeno apartamento no centro da cidade. A separação, embora esperada, pareceu um golpe final e devastador. Sarah, lutando contra a culpa, a cumplicidade e a destruição de sua promissora carreira, começou a fazer terapia. Ela aparecia no apartamento de vez em quando, com os olhos fundos e os movimentos lentos. Era uma sombra da mulher com quem me casei. Eu também iniciei minha própria decadência. A raiva que alimentara minhas ações iniciais agora se misturava a um desespero profundo e corrosivo. Encontrei consolo no fundo de um copo de uísque. A queimação familiar, um anestésico temporário para a dor no meu peito. Justiça, ou talvez apenas vingança, tornou-se meu único foco, um zumbido implacável no fundo da minha mente. Enquanto isso, o Dr. Miller não ficou parado. Suas conexões eram profundas. Histórias negativas sobre Sarah e eu começaram a surgir, sutilmente plantadas em colunas de fofoca locais e fóruns online. Fomos retratados como oportunistas, funcionários descontentes que buscavam extorquir uma figura pública respeitada. A narrativa foi habilmente construída, pintando-nos como os vilões. O frenesi inicial da mídia em torno da história começou a diminuir. Novos escândalos, novas crises tiraram nossa história das manchetes. O jornalista local que eu havia contatado passou a se dedicar a outras investigações. Senti-me cada vez mais sozinha na minha luta. O peso da riqueza e do poder de Miller me oprimindo, ameaçando me esmagar. Houve noites em que fiquei olhando para o teto do meu apartamento vazio, o uísque quente na garganta, pensando em desistir. Qual era o sentido? Ele era poderoso demais, tinha conexões demais. Então, semanas depois da nossa separação, Sarah ligou. Sua voz, quando falava, estava diferente, mais clara, mais forte. Ela explicou que estava fazendo terapia, investigando as camadas de sua culpa e medo. Ela havia refletido bastante sobre Miller, sobre si mesma. Não consigo mais viver assim, Mike, disse ela, com a voz calma, mas firme. Não posso mais ser uma vítima. As palavras ressoaram, como um pequeno sino tocando na escuridão do meu desespero. Ele distorceu tudo. Me fez sentir fraca, me fez acreditar que eu merecia aquilo, ou que eu estava conseguindo algo que não conseguia de mais ninguém. Sua voz falhou, mas ela logo se recompôs. Eu deixei. E me odeio por isso. Ela respirou fundo. Mas ele não pode continuar fazendo isso com outras mulheres. Com ninguém. Eu preciso encarar isso, Mike. Preciso falar a minha verdade. Não só por você, não só por nós, mas por mim mesma. E preciso garantir que ele não faça isso com mais ninguém. Sua coragem, silenciosa e inabalável, foi como uma faísca que se acendeu nas cinzas do meu desespero. A névoa do uísque começou a se dissipar. Minha motivação, antes puramente vingativa contra Miller, mudou. Transformou-se em algo mais. Tornou-se uma busca compartilhada por justiça, uma causa comum com a mulher que um dia amei e talvez, em algum canto escondido do meu coração, ainda ame. Estávamos ambos feridos, quebrados de maneiras diferentes, mas talvez, juntos pudéssemos resistir. A coragem recém-descoberta de Sarah era frágil, mas real. Com meu apoio, ela apresentou uma queixa formal contra o Dr. Miller. Não se tratava apenas do caso extraconjugal. A queixa detalhava a manipulação emocional insidiosa, o abuso de poder e os jogos psicológicos calculados que ele havia praticado. O hospital, já sob renovado escrutínio público devido à tempestade midiática inicial, viu-se incapaz de descartar a queixa com a mesma facilidade desta vez. O conselho, atento à imagem pública, precisava ao menos aparentar levá-la a sério.
A equipe jurídica de Miller, no entanto, estava longe de terminar. Suas táticas de intimidação se intensificaram. Eles ameaçaram expor cada erro passado de Sarah, cada inconsistência em sua vida profissional, cada vulnerabilidade pessoal. Tentaram pintá-la como instável, vingativa, uma mulher desprezada em busca de vingança. A parte mais brutal foi o interrogatório. Sarah, sentada em frente ao advogado de Miller, um homem astuto e impassível, foi forçada a reviver os aspectos mais humilhantes de seu caso. Cada detalhe íntimo, cada palavra sussurrada, cada momento de fraqueza foi exposto, dissecado em uma sala de conferências estéril. Ela saía dessas sessões pálida e abalada, mas a cada vez retornava com uma determinação feroz e silenciosa. Eu estava trabalhando pro bono, tendo me conectado com um pequeno escritório de advocacia dedicado aos direitos dos trabalhadores. Minhas habilidades jurídicas, aprimoradas ao longo de anos, agora estavam direcionadas para desmantelar o império cuidadosamente construído por Miller. Eu ajudava a traçar estratégias, analisando documentos minuciosamente, antecipando seus próximos passos. Encontramos outras mulheres. A investigação discreta de Scott tinha dado resultado. Havia Connie, a enfermeira, e algumas outras. Cada história era uma variação sobre o mesmo tema: a atenção calculada de Miller, a bajulação sutil, o isolamento, o eventual abuso de poder. Mas o medo era um forte impedimento. A maioria delas estava com muito medo de se manifestar publicamente, aterrorizada com o alcance de Miller, com a ruína profissional que sabiam que ele poderia causar. Ainda assim, a coragem de Sarah teve um efeito dominó. Uma ex-funcionária, uma auxiliar médica que havia deixado o hospital discretamente anos atrás, entrou em contato. Inspirada pela postura pública de Sarah, ela concordou em fornecer um depoimento anônimo, detalhando um comportamento manipulador semelhante, embora sua história não tivesse chegado a um caso extraconjugal. Foi uma pequena rachadura na armadura de Miller, mas significativa. Miller, sentindo que estava encurralado, fez uma jogada. Seu advogado ofereceu a Sarah uma indenização substancial, uma quantia generosa em dinheiro, em troca da retirada da queixa e da assinatura de um acordo de confidencialidade. Era um suborno, pura e simplesmente, uma tentativa desesperada de silenciá-la. Sarah recusou, sem hesitar. Não se trata de dinheiro, disse-me ela mais tarde com voz firme. Trata-se de impedi-lo. A pressão sobre Miller aumentou, mais rumores surgiram. Scott, que ainda era uma fonte dentro do hospital, encontrou pequenas informações, relatórios de despesas incomuns, pedidos de agendamento peculiares. O padrão tornou-se inegável. Então, um desenvolvimento inesperado. Martha Miller, esposa do Dr. Miller, uma mulher de reputação formidável por mérito próprio, iniciou sua própria investigação discreta. Ela sempre projetou uma imagem de apoio inabalável ao marido, mas o escândalo público claramente lhe abriu os olhos. Ela começou a encontrar discrepâncias em suas finanças, ausências inexplicáveis em sua agenda, uma vida paralela que ele havia meticulosamente ocultado. Ela não nos contatou, mas as informações que estava reunindo, compartilhadas discretamente com seu próprio advogado, estavam chegando ao conselho do hospital. O conselho, agora temendo de fato um grande escândalo, começou a se distanciar de Miller. A investigação interna, que havia sido uma farsa, ganhou repentinamente novas forças. Eles não podiam arcar com um julgamento público, um circo midiático prolongado, que expusesse a corrupção dentro da instituição. Mike e Sarah, embora ainda vivessem separados, encontraram uma frágil camaradagem em sua luta compartilhada. O abismo emocional entre nós não havia se fechado, mas um laço estranho se formara, forjado no cadinho de nossa dor e propósito comum. Éramos sobreviventes, agarrados um ao outro nos destroços. Começamos isso juntos, Mike, disse Sarah certa noite, após um dia particularmente exaustivo de depoimentos. Sua voz estava cansada, mas resoluta. Vamos levar isso até o fim. A diretoria do hospital, pressionada pela opinião pública e pelas crescentes evidências, foi finalmente forçada a agir. Convocaram uma audiência pública completa sobre a conduta do Dr. Miller. A sala estava lotada. Um cenário sombrio de advogados, membros da diretoria e repórteres em silêncio. O ar vibrava de expectativa, uma tensão silenciosa prestes a explodir. Sarah caminhou até o banco das testemunhas, o rosto pálido, mas resoluto. Ela testemunhou com uma honestidade crua e inabalável, a voz clara e firme.
Revelou a manipulação calculada do Dr. Miller, os presentes caros, as ameaças implícitas que minaram sutilmente sua determinação e, finalmente, o próprio caso. Narrou a chantagem emocional, a sensação de estar presa, a maneira lenta e insidiosa como ele havia assumido o controle. Não se poupou, admitindo sua própria ambição equivocada e vulnerabilidade, sua cumplicidade nas escolhas que fez. A sala ficou em silêncio, cativada por sua confissão. A defesa da Dr. Miller, construída sobre uma base de negação e difamação, desmoronou sob o peso de seu depoimento. Os e-mails impressos, a reserva de hotel, a declaração anônima, as informações discretamente coletadas por Scott sobre seus padrões passados. Tudo isso reforçou as palavras de Sarah, pintando um quadro condenatório. Mais tarde naquela semana, um comunicado do assessor de imprensa da família Miller confirmou o que muitos suspeitavam. Martha Miller, munida de suas próprias descobertas discretas sobre as irregularidades financeiras e a vida secreta do marido, o confrontou em particular. A separação pública, rápida e definitiva, foi seu acerto de contas silencioso. A diretoria do hospital, prevendo o inevitável, agiu para estancar a sangria. Para mitigar maiores danos à reputação da instituição, pressionaram o Dr. Miller a renunciar ao cargo de diretor e a se desfazer de seus lucrativos centros médicos. Ele concordou com uma saída discreta, uma última tentativa desesperada de evitar acusações criminais, mas sua vida profissional estava arruinada e sua desgraça pública absoluta. Para mim, a vitória pareceu vazia. A justiça, de certa forma, havia sido feita. Miller se foi, seu poder foi retirado, sua reputação destruída. Mas o preço foi imenso. Minha carreira, como eu a conhecia, havia acabado. Nosso casamento, um pilar da minha vida adulta, estava irremediavelmente rompido. Finalizamos o divórcio alguns meses depois, em um processo silencioso e sombrio. Nos separamos com uma história compartilhada de profunda dor e um amargo entendimento tácito de como duas vidas poderiam ser tão completamente desmanteladas. Não houve grandes gestos, nem olhares prolongados, apenas a finalidade das assinaturas nos documentos legais. Comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Encontrei um pequeno escritório especializado em direitos trabalhistas e conduta ética no ambiente de trabalho, aceitando trabalhos jurídicos menos lucrativos, porém mais gratificantes. Era uma vida mais tranquila, livre das batalhas corporativas de alto risco, mas com um propósito diferente. Sarah deixou São Francisco. Encontrou um novo começo numa cidadezinha do meio-oeste, trabalhando num hospital menos prestigioso, mas eticamente sólido. Queria um lugar onde o ar fosse mais puro, onde a influência de Miller não a alcançasse. Trocávamos e-mails educados e esporádicos, cada uma de nós se adaptando à sua nova realidade. Os anos se passaram. A dor aguda diminuiu, substituída por uma angústia persistente, uma cicatriz que nunca desapareceu completamente. Muitas vezes refletia sobre o sonho americano que eu havia construído com tanto cuidado. A casa perfeita, as carreiras de sucesso, o casamento estável. Tudo desmoronou de forma espetacular e pública. Agora eu entendia que o preço da traição e da luta pela moralidade era pago com a moeda de uma vida transformada. Não se tratava apenas de dinheiro ou status. Era a pessoa em que você se transformava depois. Eu carregava as cicatrizes, os ecos do confronto, do desmoronamento, da reconstrução. Mas também carregava uma força silenciosa, a resiliência de alguém que enfrentou o inferno e, embora transformado para sempre, saiu do outro lado. Às vezes, eu me sentava na minha pequena varanda, observando um pôr do sol simples do meio-oeste pintar o céu em tons de laranja e roxo, uma paz melancólica me envolvendo, a quilômetros e uma vida inteira de distância das luzes cintilantes da área da Bahia e do homem que eu costumava ser. O zumbido suave das cigarras no ar da noite era um ritmo mais delicado e verdadeiro do que aquele que eu havia deixado para trás. O sol, uma bola laranja flamejante, mergulhou no horizonte, projetando longas sombras pelos campos. O ar estava fresco, carregando o aroma de terra úmida e milho ao longe. Era um fim de dia familiar no meio-oeste americano, tranquilo e despretensioso. Minha vida agora era preenchida por esses momentos de paz, tão distantes das luzes cintilantes de São Francisco e da destruição que eu havia deixado para trás. As cicatrizes ainda estavam lá, invisíveis, mas profundas.
A traição, a raiva, a humilhação pública, tudo isso deixou suas marcas. Mas a luta também, a determinação implacável de perseverar, de buscar um mínimo de justiça em um mundo que muitas vezes parecia injusto. Ana se foi, agora uma lembrança, uma lição amarga aprendida. Ambos pagamos um preço, ela por suas escolhas, eu pelas minhas. O sonho americano que eu outrora perseguira, imaculado e perfeito, desmoronou, mas em seu lugar surgiu um tipo diferente de vida, construída sobre verdades mais silenciosas e uma compreensão conquistada com mais dificuldade. Observei o último raio de sol desaparecer, sentindo a paz melancólica me envolver, uma paz conquistada através do fogo e da perda.